para eu disponibilizar para vocês lá no Moodle. O que eu fiz para eu me prevenir? Eu peguei umas aulas gravadas aí de outros professores, de outras escolas, e está lá no Moodle, vocês podem assistir primeiro. Depois lê o texto, que é esse texto que eu estou compartilhando aqui agora, daqui a pouco. E por fim faz os exercícios que tem lá, algumas perguntinhas fáceis sobre a teoria, né? Toda semana tem. Aproveita assim que acaba a aula, 10 minutos, já responde as perguntinhas, já põe no Moodle, não dá trabalho nenhum, pessoal. É mais para marcar a presença, para ver se vocês entenderam, né? E é mais um instrumento também de avaliação, vai ter nota, viu? Não deixa de fazer. Exercício fácil, eu até vou dar as dicas já quando acabar a aula, eu vou mostrar o que é. Eu já vou assoprando a resposta para vocês, né? Mas deixa eu compartilhar a tela aqui, vamos começar então. Só um minuto. Vou escolher a janela. E qual seria a janela? Espera aí. Minutinho, pessoal. Tô aqui perdidaço. Vamos ver se eu saio dessa aqui. Não, não é essa aqui, não. Só ir no apresentar agora ali, professor, no canto inferior direito. Ah, E aí vai aparecer as telas aí, você vai escolher qual que você vai mostrar pra gente. então vamos lá. Apresentar agora. Uma janela. Selecionar janela. Ah, agora apareceu. É que não aparecia para eu escolher. Ah, agora foi show de bola. Aê! Apareceu aí alguma coisa? Sim, apareceu o PDF aqui, ó. Isso. Então essa aqui é a nossa aula de hoje. É o PDF que está lá na página do Moodle. Moodle para vocês lerem depois. Como que funciona? Primeira coisa, tá vendo esses links aqui? São aulas, mesma coisa que eu vou falar agora. Só que é de outra escola, de outro professor, de excelente qualidade. Eu escolhi assistir e aprovei. Para quem perder esse blá 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 que eu estou falando aqui agora, assiste essas videoaulas aqui, que é o mesmo tema, o mesmo assunto de hoje, tá? Eu Beleza. tô gravando aqui para fazer um teste, eu estou aprendendo, mas não sei se vai dar certo, tá bom? Fiquem à vontade, pode falar junto comigo, quero participação, tá? Aí, depois de assistir a videoaula, leu esse texto que eu ponho aqui. As minhas aulas, pessoal, os meus slides, eles são super carregados com texto. E todo mundo me critica, né? Pô, professor, não usa fazer isso. O slide é só um resuminho pequeno, mas não, o meu é carregado, praticamente é o livro copiado no scanner. Então, eu resumo, recorto e monto aqui um Frankenstein, aqui um texto, que é o resumo do capítulo do livro, que eu recomendo para vocês. Eu estou expondo aqui, falando agora, mas nem tenta ficar lendo o que está escrito, porque é muita coisa, vocês não vão conseguir. Presta atenção no que eu estou falando. Observa as figuras e é só isso, tá? E depois vocês vão ler e fazer exercício, tá bom? Senão não vai dar para acompanhar. Por exemplo, a maioria dos professores tem uma listinha igual tá aqui, né? Vai seguindo passo a passo, dá aula, maravilha. Aí acabou a aula. Daqui uma semana você quer recordar,
repassar. E aí você vai ler essas listinhas de tópico aqui, você não vai lembrar nada. Você tem que ler o texto, na verdade. Tem que ter uma videoaula, né? Por isso que eu carrego mesmo de texto. Aqui eu peguei o prefácio do livro inteirinho para a gente começar. Toda a história começa aqui, ó. Eu vou ler o texto para vocês e depois a gente começa a mesma teoria, tá? É o começo da história da administração do livro. A realidade é que vivemos em uma sociedade composta por organizações. As organizações constituem a mais significativa e maravilhosa invenção social do ser humano de todos os tempos. A lenta e gradativa caminhada da humanidade rumo ao desenvolvimento social, tecnológico, somente foi possível com a ajuda das organizações. Nos tempos atuais, tudo o que precisamos para viver, produto, serviço, tecnologia, energia, informação, diversão, já foi inventado, criado, projetado, produzido e vendido por organizações. Então, o que é a ideia? Ninguém faz nada sozinho, nós sempre estamos produzindo em equipe, né? Em uma organização. Aí digo mais, né? O autor está dizendo. Na verdade, o desenvolvimento de cada país, né? De cada povo, depende basicamente do sucesso de suas organizações. Elas podem ser lucrativas ou não, industriais, comerciais, podem ser públicas, ensino, hospital, etc. Tudo é organização. Países se tornam adiantados graças principalmente ao avanço de suas organizações bem-sucedidas, né? Inovadoras. E para as organizações serem bem-sucedidas, competentes, sustentáveis, elas precisam ser administradas, né? Tem alguém que comanda tudo, que planeja, né? Que organiza. Essas pessoas são os líderes que dão ordem para outros líderes. É uma cadeia, uma hierarquia, né? É uma verdadeira constelação de liderança. São várias pessoas liderando a organização em vários departamentos, em vários níveis de autoridade, né? De uma maneira simplista, pode-se afirmar que não há países adiantados ou países atrasados. O que existem são países bem administrados ou países mal administrados. Tudo depende do sucesso do administrador que está cuidando daquele país. Eu digo aqui, não é só o governo, tá, pessoal? O que faz o progresso do país são as organizações. É o setor produtivo, comercial, setor de serviços. O governo não produz nada. Ele somente dá um apoio para nós, nas nossas organizações, né? O sucesso de cada país está nas mãos das fábricas, das lojas, dos prestadores de serviço, do povo, né? De nós que nos organizamos e produzimos. Não é o governo que gera riqueza, o governo não gera riqueza nenhuma. Ele somente dá um apoio. Como que ele apoia nós? Ele constrói estrada, cuida da segurança e por aí vai, né? Então, melhor dizendo, há países que possuem organizações de classe mundial,
Estados Unidos tem lá a fábrica de computadores HP, tem lá o Google, o Facebook. Então são essas pessoas que levam o país para frente, né? Essas organizações de classe mundial, excelentes, bem administradas. E há países com organizações requerendo urgentemente presença de administradores competentes para tirá-las do sufoco, da inércia, né? O importante é que o caminho para o desenvolvimento social, econômico, seja de um país ou de uma organização, sempre passa pelo administrador, aquela pessoa, né? São vocês, né? Meus alunos, futuros administradores, né? Que vão estar na mão de vocês. Pode ser setor público, privado ou no terceiro setor. O que é o terceiro setor, pessoal? São as ONGs, né? Aquele pessoal, organizações não governamentais. Esse é o terceiro setor. Não é nem público nem privado, ele é o meio termo, ele auxilia o governo. No que o governo falhou, o terceiro setor viu a oportunidade de se organizar e de fazer alguma coisa, né? É isso, terceiro setor. Então, esse é o prefácio. Então, fala-se muito em organizações, né? No Professor, prefácio. Oi. só uma pergunta, posso fazer? Sim, claro. O terceiro setor são as indústrias? Não. Não. Vou É, pesquisar. vamos supor, são as ONGs, organizações não governamentais. Não é governo e também não é privado. Vamos supor, você cria uma instituição aí para Instituto Ayrton Senna, já ouviu falar? Já, Ele professor, acompanho lá, eles têm um trabalho interessante na educação, né, das crianças. é o terceiro setor e eles ganham dinheiro, mas revertem em benefício da, da meta, né? Me Uhum. parece, eu não conheço bem a história, mas talvez o Ayrton Senna, antes de morrer, né? Quando ele tinha muito dinheiro, ele deve ter pensado: pô, eu não preciso de tudo isso, né? Eu vou ajudar as pessoas. Tem um jogador de futebol português lá, o Cristiano Ronaldo, faz isso. Sim. O Instituto Ayrton Senna, ele também é bem mantido pela imagem do Senna até hoje, né? Hum, E às vezes eles leilam alguns carros dele, algumas coisas assim, para é, outros museus, né? Aí vai fazendo arrecadação de dinheiro. que bacana. Então, que nem o Bill Gates também, pessoa podrão de rico, né? Ele criou a instituição Bill Gates, a mulher dele que toca, fazer caridade. Ele faz doação de dinheiro para pesquisas de vacinas. Isso aí ele já vem fazendo há muito tempo, não é só agora não. Então ele só basta escrever um papel lá, constituir uma instituição, injetar aquele dinheiro lá e dar na mão de um administrador, falar: olha, você vai cuidar dessa missão aqui, você tem esse dinheiro aqui, e é isso. O Instituto Ayrton Senna, se eu não me engano, é a irmã dele que cuida, né? Aí só completando, aí eu tenho uma dúvida, né, no quesito dos salários dessas pessoas que trabalham em ONGs. Aí esses valores que eles recebem, né, do salário mensal, eles provêm de qual área praticamente? É do dinheiro que ela arrecada. Vamos supor, o Ayrton Senna injetou lá um capital inicial, mas aí ela precisa continuar captando dinheiro, né? Que eu lembro, eu vi a entrevista da irmã do Ayrton Senna no rádio, anteontem, se não me engano.
na Rádio CBN, no sábado de manhã. Aí ela diz que faz propaganda, marketing, né? Ela empresta a marca Ayrton Senna para o McDonald's, para outras empresas aí. E aí cada vez que você então come eles revertem, Hein? eles revertem o que eles arrecadam, né? Tanto para pagar os funcionários e também conciliar com o pagamento das despesas do projeto. O próprio administrador, ele ganha dinheiro, tem o salário dele lá, né? Precisa se manter. Não é assim, é uma caridade, mas tem as despesas de salário, tem que ser pago, senão ninguém vai trabalhar lá, né? Eu gosto muito do fazer caridade, mas eu preciso me manter também, né? Eu quero me dar bem na vida. Então a pessoa vai lá para ganhar dinheiro também, só que como organização, no fim do ano, vai ter uma sobra de Sim. dinheiro lá, não vai? Um lucro. Vai. Ele tem que pegar esse dinheiro e investir de volta no negócio. Não pode distribuir para os donos, né? Entendeu? É uma organização sem fins lucrativos, é isso que é a ideia. Quando você fala instituição, é uma organização que não tem lucro. Quando você fala empresa, aí visa ganhar dinheiro. Se der lucro, sobrar dinheiro, aí os donos distribuem para os acionistas, né? Para quem investiu lá e para eles mesmos que são donos, né? Beleza? Beleza, professor. Se não me engano, o Senna ganhava 4 milhões de dólares por corrida. Ele mesmo, depois de 23 anos de morto, ele está como o nono piloto mais bem pago. Olha, Arrecadou 241 milhões de dólares. ele foi uma pessoa de valor, né? Muito. Todo mundo ama ele, né? Foi um ícone, né? Um herói nacional na nossa época aí. Tá. Então vamos lá. O que eu tenho a dizer? O nosso mundo em que vivemos é constituído por organizações, tá? Ninguém faz nada sozinho. E as pessoas se organizam para cumprir um objetivo, né? E como que se organiza? Tem pessoas, né, que oferecem o seu trabalho, tem recursos materiais, né? Equipamentos, tem prédios, né? Instalações, tem dinheiro, tem tecnologia, né? Essas organizações têm o seu mercado consumidor, né? Que também faz parte da organização. Aquele grupo de pessoas que compram o que eu estou produzindo também faz parte, assim, daquele ambiente, né? Na sociedade moderna, todos nós dependemos de organizações. Desde quando a gente nasce até quando a gente vai para o hospital e morre, passa por organização. O hospital é uma organização. A escola que a criancinha estudou, a empresa que o rapaz trabalhou, tudo é organização. Tá? Tem a organização pequena, média, grande e super grande, né? Pessoal, aqui sem querer eu fiz um risco, mas eu não vou fechar e abrir de novo. Vocês me desculpem, mas esse risco aqui nada a ver, tá? Eu estava ensaiando a aula aqui, mas não liga para esse risco aqui. As organizações são de 1000 tipos e 1000 objetivos diferentes, tá? E de vários tamanhos. Elas têm estruturas e objetivos dos mais variados, tá? Tem as lucrativas, chamadas de empresas. As não lucrativas, por exemplo, um exército, né? Uma igreja. A igreja não pode ter lucro. Ela tem que reinvestir na caridade, na ampliação da própria igreja. Não é para ser a igreja católica, eu estou falando, né? Ela nunca
distribuiu riqueza para ninguém. O padre, ele não pode ficar rico, ele não pode nem casar, né? E o exército é uma organização também muito das mais antigas. O modelo de organizar os exércitos dos mais antigos, né? Exército, Império Romano lá, era muito bem Professor, administrado, muito bem organizado. Essa organização funcionou muito bem, tão bem que foi copiado, né? Você sabe quem que copiou a organização do exército? A Igreja Católica. Eles negam, né? Eles não admitem, mas é verdade. O Papa não diz que copiou dos exércitos. Imagina, eu vou copiar os caras que faz guerra. Mas copiou sim, senhor. Depois vocês vão... Oi? Dá licença um pouquinho. Tem uma amiga que está querendo entrar na aula, Carla. O senhor liberar ela para entrar. Não sei se o senhor está vendo aí. Ah, fala para ela tentar de novo, por favor, que eu não tô vendo agora. Acho Tá, eu que falo. caiu. Fala para ela chamar de novo, por favor, eu já libero. Não buzinou nada aqui. Vamos esperar um pouquinho. Você passou o link para ela? Quer que eu passe aqui no chat? Eu vou passar o link da reunião. Vê se ela tem, passa para ela, ó. Vou copiar no link aqui, você tá vendo, ó? Pegou aí? É a Ângela que falou? é a Carla que está pedindo para entrar. Eu estou aqui, professor. Ah, tá. Até agora não apareceu aqui pedido de conexão. Não é? Deixa eu ver aqui. Tem que dar uma buzinada para mim. Abriu uma janelinha aqui, não abriu nada. Eu- Enquanto a gente espera, eu vou seguindo, tá? Fala para ela que esse link aí, que eu tô... Ah, aqui, abriu. Bom dia, Carla. Tudo bem com você? Bom dia, professor. Tudo bem? Graças a Deus, o senhor. Tá, tamo aí na luta. Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos continuar aqui, então, pessoal. A igreja copiou do exército o modelo de administração, né? E hoje em dia, tanto o exército como a igreja são modelos de administração que são bem-sucedidos e são copiados até hoje pelas nossas empresas. Mais tarde vocês vão ver. Vou ter uma aula só para isso. Tudo começou aqui, ó, no exército, na igreja e também nos governos, né? Eles têm toda a sua organização muito bem feita, muito bem administrada. Então, a teoria das organizações é o campo do conhecimento humano que se ocupa do estudo das organizações em geral. Aí chegou mais uma. Bom dia, professor. Bom dia, minha amiga, tudo bem? Desculpa aí estar entrando mais tarde, que tem um imprevisto. Fica à vontade.
Eu estou explicando aqui Bom, para eles obrigada. as organizações, a nossa primeira aula, tá? Tá ok. Lá no comecinho, vai dar para você acompanhar. Tudo bem. Então, a teoria de organizações estuda, em geral, como são as organizações. Depende do seu tamanho, né? Conforme maior for a organização, mais complexa ela vai ser. O tipo de operação que a organização vai ter. Aí ela vai precisar de um profissional que só faça aquilo, que é o quê? Administrar. Uma organização, ela não sobrevive se não tiver um administrador. É essencial esse trabalho. Quando você tem aí um negócio pequeno, né? Vamos, por exemplo, dizer assim, o microempreendedor individual, o MEI. A empresa é o quê? Sou eu e Deus e os clientes. Eu sou, vamos supor que eu sou aquele cara que faz tudo, né? Eu instalo, troco lâmpada, instalo ar-condicionado, troco resistência de chuveiro, faço pequenas pinturas, desentupimento, conserto telhado. Tenho uma empresa que só sou eu. Não precisa administrador, é lógico. Mas vamos supor que o negócio começa a crescer, né? Aí vem um sócio, vem mais 10 empregados que vai trabalhar para mim. Vou pegar uma obra grande lá para instalar ar-condicionado, né? Numa loja que está abrindo aí, sei lá. Aí vai ter que ter um administrador, o cara que planeja, que organiza, que dirige, distribui as ordens, controla o trabalho dos outros, controla o dinheiro, é o administrador. Toda organização de algum porte médio ou grande, ele tem a necessidade de ter o administrador. O administrador virou uma profissão hoje em dia. Tem pessoa que não faz mais nada além de administrar. É uma profissão hoje. Você tem administrador de recursos humanos, administrador financeiro, administrador industrial, cuida da fábrica, administrador de marketing. Tem várias funções, né? Várias especialidades para a profissão de administrador. Então a gente já viu o que é uma organização, né? Que é um conjunto de pessoas que tem um determinado objetivo. A organização ela é importante porque tem um trabalho em grupo. O trabalho em grupo, pessoal, é assim. Você tem fraquezas, né? Mas você tem o seu dom, você é bom nisso, mas é fraco naquilo. Aí quando você reúne umas 3 pessoas, vamos fazer um trabalho em equipe para a escola? Aí tem o cara que é mais técnico, só que ele é tímido, né? Então ele conhece a parte técnica. Tem outro que sabe escrever. Aí tem outro que gosta de falar em público. Aí juntou a equipe, fez um seminário. Você vê que legal que é? A união faz a força, né? Organização é isso, é um trabalho em equipe. Agora, para coordenar esse trabalho, para que todos trabalhem de maneira síncrona, ao mesmo tempo, cada um na sua função, é necessário ter o administrador. Ele que controla, planeja, dá as ordens, fala o que cada um vai fazer, né? Uma empresa com mais de 10 funcionários já precisa ter um administrador. É imprescindível para a sobrevivência e o sucesso das organizações. A teoria geral da administração. De agora em diante, pessoal, eu vou falar assim, TGA. É o campo do conhecimento humano que se ocupa de estudar a administração de uma maneira geral. Não importa onde seja aplicada, em empresas ou em instituições não lucrativas, a teoria geral da administração estuda
Como administrar as organizações. Aqui é uma dica. Depois vocês dão uma lida. Eu vou pular porque é uma parte assim mais ilustrativa, tá? Tá dizendo aqui que existem vários tipos de organização. Hoje em dia está bem complexo o trabalho do administrador. Mas depois vocês dão uma olhada, tá? Eu vou só explicar a mesma teoria. Essas dicas são importantes. Depois vocês dão uma lida, por favor. O administrador, ele define estratégias. O que é uma estratégia? É um jeito de trabalhar, é um foco, né? Você vai investir em alguma coisa, vou adotar uma tecnologia nova, eu vou ter foco no cliente. Isso aí são estratégias. Aquelas pessoas chamam a nossa filosofia de vida. É uma estratégia, né? Que você vê em todo o site aí. E o que ele faz? Ele dimensiona os recursos. Ele sabe quantas pessoas devem trabalhar em cada função, quanto dinheiro ele vai gastar com cada material, né? Ele vai planejar a aplicação dos recursos, dinheiro, pessoas, salas, prédios. Ele tem que alugar um prédio não muito grande, nem muito pequeno, para tocar o negócio dele. Eu vou abrir uma filial de uma loja e por aí vai, né? O administrador resolve problemas. Ele tem que estar sempre lidando com situações inesperadas, decidir rápido. Ele tem que ter essa competência, né? De entender logo o que é que precisa ser feito, né? Pega as coisas no ar, né? Vamos dizer assim. E ele também tem que ter uma atitude de inovação. Ele não pode se conformar com as coisas. Ah, tá dando certo, vai indo bem. Sim, mas é uma pessoa sempre inconformada. Ele quer sempre mais. Ele nunca está contente. Porque amanhã vem uma crise, aí o que acontece? Se você não inovou, você não vai sobreviver, né? As organizações são de vários ramos de negócio, vários tamanhos. Às vezes um administrador que se dá muito bem em um lugar, quando ele muda de emprego, talvez ele não se encaixe mais, porque o trabalho dele é muito especializado. Quando ele for entrar no novo emprego, ele tem que casar o conhecimento, as habilidades, as competências com aquele negócio específico, com aquelas tipo de pessoa que trabalha lá, né? Então, talvez não dê certo. Ele pode conhecer muito bem a teoria, mas naquele ramo de atividade talvez não se encaixe. É muito especializado o trabalho do administrador. Ele pode conhecer a teoria, né? Essa aula que eu estou dando. Mas o que eu estou ensinando para vocês, pessoal, é genérico. Aplica em todas as empresas, em todo tipo de negócio. Depois você vai começar a trabalhar, é só o trabalho que vai ensinar para você aquela especialização naquele negócio. Tá bom? Bom, então estamos falando do administrador, vocês já entendem o que é. Uma organização precisa de um administrador e o que é o administrador. Até aqui está tranquilo para vocês, está tudo claro, os conceitos. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar, por favor. Se tiver tudo bem, eu vou prosseguir, tá bom? Então, eu já falei para vocês que hoje em dia existe a profissão de administrador, né? Há muito tempo. Tem um teórico que estuda administração, Levitt. Ele tem os conceitos dele, né? Ele diz assim, ó. Você pode ter uma pessoa que é um químico,
Outra que é um físico. Pessoas de notório saber, né? Profundos conhecimentos técnicos, né? Eles são considerados aptos ao trabalho, passando apenas em um teste de conhecimento. Mas o administrador para o administrador não é suficiente, né? Conhecimento técnico é necessário, mas não é suficiente para o administrador. Ele precisa ter muito mais coisas. Conhecimento técnico é somente um aspecto, é uma das coisas que você vai testar, mas não é só isso, ele precisa de mais coisas. Nós vamos falar as habilidades que o administrador precisa ter. É condição necessária, mas não é suficiente. Se ele não tiver, ele não serve. Mas se ele tiver só isso, ele também não serve, tá? Então, entenderam o que eu estou falando? Habilidades necessárias, mas não são suficientes, tá? A gente tem um jogo de palavras aqui, a gente tem que ir com cuidado, entender as palavrinhas novas que vão surgindo, né? Para a aula, professor, o que por exemplo, uma competência? Aí tem que saber o que é. Aquela palavrinha puxa vários conceitos debaixo dela, né? Então, o que precisa mais num administrador? Ele tem que ter um comportamento, um modo de agir. Tem que ter uma atitude. Ele tem que saber reagir corretamente às situações, né? Ele tem que ter conhecimento, né? Aquela bagagem, aquela experiência. Não basta ter uma habilidade assim, eu sei fazer planilha no Excel, né? Isso precisa. Mas não é só isso que você precisa. Ele tem que ter uma atitude, um comportamento. Ele tem que ter uma competência, que eu vou explicar logo aqui a seguir o que é competência e o que é habilidade. São duas coisas que ele precisa ter. E além disso, tem que ter as personalidades. Então você vai avaliar um administrador, você começa testando as habilidades técnicas, é o básico. Primeiro teste que você faz, se não passar, você já descarta, ele tem que saber fazer. Habilidades técnicas está relacionado a fazer as coisas, saber a fazer as coisas. E essas habilidades têm que casar com a função dele, com aquele negócio, naquele padrão de cultura de trabalho na empresa. Segundo Katz, é um outro teórico de administração. O sucesso do administrador depende mais do seu desempenho. O que é? As entregas, né? As realizações que ele faz. Quando vocês forem fazer um currículo, vocês não ficam muito falando, eu sei falar inglês, eu sei trabalhar com Excel. Não. Você já fala o que você realizou, o que você entregou de trabalho de sucesso. É isso que importa, né? Então, é o desempenho. O que mais importa, como ele lida com as pessoas, né? O conhecimento humano, interpessoal, a habilidade de lidar com as pessoas. Traços particulares de personalidade. Falar, aquele cara é atiradão, ele não é tímido, ele sabe falar em público, ele conquista a amizade facilmente, as pessoas confiam nele. Isso aí que tem mais valor no administrador. E cada um tem o seu jeito, né, de trabalhar, tem várias maneiras de atingir a mesma meta. Eu vou explicar mais detalhadamente o que é. O que importa assim para uma empresa é o resultado, as entregas, o desempenho, né, o sucesso.
Num currículo, pessoal, põe lá o que você fez de sucesso na vida, né? As realizações. Isso daí que é mais valorizado. Então, habilidades, pessoal, as palavrinhas aqui valem muito. A gente está falando de habilidades. Então, eu vou dar um conselho para vocês, ó, para seguir no semestre todo. Na minha disciplina, pode colar. Então, façam uma boa cola. Vocês começam pondo as palavrinhas. O que eu falei até agora? Organização, põe uma seta. Precisa de administrador. Administrador precisa de habilidades. E quais são as habilidades? Eu vou explicar uma por uma, tá? Já fez as flechinhas aí? Escreve num papel. Depois, a hora que eu perguntar, você já vai ter aquele mapa, né? Uma palavra puxa a outra, que vai puxando. Pelas palavras-chave, você puxa a teoria toda, né? Aquele livro grosso que eu estou lendo. Você, com uma meia dúzia de palavras-chave, você diz tudo que tem dentro do livro. E você se lembra, né, daquilo que você estudou. Quais as habilidades que um administrador precisa ter, segundo esse teórico aqui, Katz? O administrador precisa ter habilidades técnicas. Ele precisa saber fazer as coisas. Por exemplo, planilha Excel, sei falar inglês, eu sei, como é que fala? Sou um cara bom para viajar, né? Eu tenho habilidade. Você pode me botar no avião aí que eu vou e volto, fico no hotel, bacana. Isso são as habilidades. Saber fazer as coisas, né? Saber trabalhar. De uma maneira geral, um exemplo. Um cara conhece contabilidade, ele pega um balanço patrimonial, ele sabe interpretar, sabe trabalhar com computador. Esse cara aqui, ele é engenheiro elétrico, bacana, mas tem que saber administrar uma empresa de engenharia, tem que saber comandar os operários numa obra, entende como é que eu estou falando? A habilidade é necessária, ele precisa ser formado em engenharia, senão não serve. Então isso é a habilidade técnica do administrador, saber fazer as coisas. Habilidades humanas. Pode, pessoal, anotar isso, tá? Põe lá, administrador, põe uma flechinha para habilidade técnica, põe outra flechinha para habilidade humana. O administrador, ele precisa saber lidar com as pessoas, relacionamento humano, conquistar a amizade, ser amigo de verdade, né? Apoiar, tem que saber ensinar as pessoas, conquistar confiança, tem que falar com a pessoa e saber convencer aquela pessoa daquela ideia que você teve, né? Você tem que ter aquela percepção da pessoa, aquele cara tá nervoso hoje, né? O trabalho dele hoje não vai ser produtivo. Deixa ele lá, vem aqui, vamos tomar um café, vamos almoçar junto. E descobre o que é o problema dele, dá um apoio para a pessoa. O administrador, ele apoia o trabalho dos outros. Ele dá as ordens dele, mas depois ele tem que apoiar, ele não pode deixar faltar nada. Fala, você está precisando de alguém para te ajudar, está trabalhando demais. Não faz isso não, fala comigo. Aqui comigo é assim, você vem, conversa comigo. Você tem que trabalhar bem, ser produtivo. Não fica nervoso, não trabalha cansado, essas coisas todas, fala comigo. Você quer ir embora para casa, você não está bem? Vai, pode ir, eu te dou um dia de folga, depois você compensa. Essas coisas aí, você tem que apoiar a pessoa. Você não pode deixar a pessoa ficar improdutiva, né? Tá precisando de aumento, vou estudar, vamos ver, essas coisas aí. E você tá lá observando, né? O chefe sempre fica naquela vidraça assim, olhando os outros trabalhar, né? Você fica sempre observando o trabalho dos outros. Tem um lá que tá querendo brigar com o outro. Saíram no tapa. Nossa, deixa eu correr lá apertar a briga.
briga. Resolver conflitos, né? Conversa, ver qual é a queixa de cada um. Vai apaziguar. Faz as pessoas ficarem amigos de novo, né? Ah, tão carrancudo, não quer saber. Pega ele, põe no outro, transfere para um outro departamento, né? Porque se você ficar ali, vai brigar de novo. E fala para as pessoas, ó, você não gosta dele, então faz assim. Mantém distância. Eu vou pôr você num outro lugar. E é isso. Habilidades humanas. Tem que coordenar. O que é coordenar, pessoal? Coordenar. Se tem uma equipe, os seus comandados, sei lá, 10 pessoas. Uma pessoa começa aqui, faz um trabalho, depois passa para o número 2, que vai dar continuidade, passa para o número 3, aí o número 10, que é o último, sei lá, numa fábrica de móveis, vai invernizar a cadeira e entregar. Tem um certo sincronismo, né? Uma pessoa depende do trabalho da outra. Não adianta você produzir muitas cadeiras muito rápido e o número 10 que tem que invernizar tudo não está dando conta. O que você faz? Tira um cara lá da fabricação e fala, ó, você vai ajudar o outro que está invernizando. Você está coordenando. Aquilo ali tem que trabalhar em harmonia, num ritmo sincronizado, né? Imagine lá um maestro. Ele vai reger uma orquestra. Tem lá uns 50 músicos. Com aquela varinha ele comanda todo mundo. E aquilo ali, cada um no seu papel, no seu instrumento, faz aquela música bonita. É isso que é coordenar. Você tem que saber motivar as pessoas, né? Como que você motiva? Primeiro você tem que conquistar a pessoa, convencer aquela pessoa que aquele trabalho vai ser uma coisa que dá certo, que rende dinheiro, que ele vai se dar bem, vai ganhar dinheiro. Se ele produzir bastante, vai ganhar mais, essas coisas. Você tem que saber comunicar. Olha, eu vou passar as ordens, eu tenho que explicar direitinho, detalhadamente. Todo mundo tem que entender o que deve ser feito. É a comunicação, tá? Então ficou assim o nosso mapa. Administrador, habilidade técnica, habilidade humana. 2 flechinhas, uma para cada um. Habilidades conceituais. O administrador, ele... Como é que se diz? Como é que eu vou explicar esse negócio aqui? Ele tem que saber entender as ideias, os conceitos. Ó, o dono da firma chegou pro gerente de produção. Ô, tive uma ideia nova, vamos modificar esse produto, blá 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 blá. E fala rápido, porque esses caras engravatados, eles nunca têm tempo, né? 5 minutos ele explica, vira as costas, aí você fica, não entendi nada. Mas o bom administrador, ele tem que pegar as coisas no ar, ele tem que entender rapidamente aquele conceito. Isso aí vai da vivência profissional, do conhecimento anterior, não é assim também, né? Mas o bom administrador, ele é conceitualmente um nível elevado, ele entende a teoria, as ideias. Com poucas palavras, ele já pega no ar as coisas. Isso que é uma habilidade conceitual. Sabe trabalhar com ideias, com conceitos, com teoria, com coisas que não são palpáveis, né? É um blá 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 assim que não termina nunca, mas o cara entende. Não é nada concreto, é uma coisa que não existe, só está na cabeça dele. É isso, habilidade conceitual. Compreende tudo que é falado, tudo que está escrito. Ele olha para a empresa,
Vê aquele monte de gente trabalhando, um na fábrica, outro no escritório, outro saindo para vender as coisas, o outro carregando caminhão para despachar mercadoria. Ele vê tudo aquilo, ele sabe ligar o trabalho de um com o trabalho de outro, sabe entender o que cada um está fazendo, só de olhar, de observar. Às vezes você vai lá, dá um bom dia, vai bisbilhotar lá um pouco, pergunta, o que você faz aqui, como é que é seu trabalho? E aí ele junta as pecinhas do quebra-cabeça, ele consegue enxergar a empresa como um todo. Como é que flui o trabalho ali, os processos de trabalho. Isso é uma habilidade conceitual, ele tem um bom entendimento de toda a empresa. A empresa, ela funciona como se fosse um corpo, um organismo, ser humano, né? Você não tem pulmão, coração, estômago. Cada parte tem que trabalhar em sincronia para o corpo se sentir bem. É isso aí, uma empresa. É um organismo, né? Uma organização. As habilidades conceituais estão relacionadas com o fato de pensar. Pessoal, isso aqui, ó, administração de empresa. Se você quer entender a teoria, você tem que pensar muito. Nos meus exercícios, nunca você vai achar uma perguntinha daquele tipo decoreba, respostas diretas e curtas. Eu não gosto disso também, tá? Eu vou fazer uma pergunta bem elaborada, de alto nível. Você vai ter que entender aquela pergunta, se situar no contexto. Aí você vai ter que pensar e depois redigir uma resposta, como se você estivesse dando uma aula para uma pessoa leiga, explicando para alguém que não conhece aquilo. São respostas longas. Cada resposta minha tem que ter assim uma mini redação. Você tem que escrever umas 4 linhas pelo menos. Então, por isso que eu falo, pode colar, pode consultar, pode até perguntar para o colega, mas você tem que ser original na sua redação. Escreva aquela frase, 1, 2 ou 3, com o seu próprio punho, com as suas próprias palavras. É aí que eu vou ver se você sabe ou não, é aí que eu vou dar a nota para você. O que eu quero que vocês não façam jamais, pelo amor de Deus. Pode perguntar pro colega, deixa eu ver o que você respondeu aí. Ah, tá, entendi. Mas não copie a resposta do colega, nunca. Sabe por quê? Vocês estão enganando vocês mesmos, né? É uma atitude errada. Se você quer ter sucesso profissional, comece com a atitude correta, logo de início, né? Responda somente depois de você entender o que é e ter certeza que aquela resposta está correta. Tudo bem, copiei, colei, maravilha. Você aprendeu, deu a resposta, quer dizer que você sabe, então você vai ser bem avaliado e eu vou aprovar você. Percebe como que é? É assim que eu gosto. As habilidades conceituais, aquele administrador que ele olha para uma situação, ele faz um diagnóstico, ele entende o que está acontecendo naquela situação, daquele instante, né, que ele observou. Ali ele já visualiza um problema, que seja, ele já vem uma ideia, segundo a teoria da administração, blá blá blá, nessa situação é recomendado que se faça isso. Ele vai lá e já tem a solução, decide rápido, já corrige aquela situação. É isso que é uma habilidade conceitual. Talvez nem seja um problema que ele observou. Ele olha ali, ele observa uma oportunidade, pensa positivamente. Olha que legal, aqui nesse lugar a gente pode ganhar mais dinheiro com isso. Vamos modificar esse processo de trabalho e blá blá blá. Isso é habilidade conceitual, tá? Tanto sabe solucionar problema como ver oportunidades de melhoria, né? Nem só ganhar dinheiro, vamos melhorar a produtividade, né?
São capacidades cognitivas e conhecimento, né? Mais sofisticadas do administrador. É uma coisa que, sei lá, faz 10 anos que eu trabalho com isso e a vida ensinou, a experiência, a vivência profissional ensinou. É coisa mais assim, elaborada, aquele conhecimento mais completo, né? E ele permite planejar. A pessoa sabe fazer, ela sabe planejar, ela sabe quanto tempo demora a fazer as coisas, então ela é um bom planejador. Ele visualiza oportunidades onde ninguém vê, né? Oportunidade de ganhar dinheiro, oportunidade de melhoria de qualidade, de produtividade, essas coisas. Isso são habilidades conceituais. Uma coisa assim que é difícil de explicar, difícil de escrever, não está nos livros, é aquela prática, né, do dia a dia. Então, pessoal, aqui já tem 3, né? O administrador precisa ter habilidade técnica, humana e conceituais. Guarda essas palavrinhas que isso aí vai cair na prova. Então, uma combinação dessas 3 habilidades é importante para o sucesso, né, do administrador. Aqui tem uma observação, ó. Quando a pessoa sobe, aqui eu estou falando sempre de uma empresa grande, tá? 300 funcionários, por exemplo. Tem os caras que trabalham e tem os caras que administram, né? O administrador, às vezes, ele se envolve com o trabalho também. Vamos supor. Professor. Oi. Rapidinho. A Carla pediu para avisar que ela saiu porque ela foi pro trabalho, tá bom? Tá, você fala para ela que tem a videoaula para ela assistir lá, que ela não vai perder nada, tá? Tá lá no Moodle. É Tá a mesma bom, então. coisa que eu tô falando aqui, tá bom? E fazer o exercício. Beleza. Tá Valeu, bom, obrigado, viu? Nada, eu agradeço. Então vamos supor, eu trabalho lá numa fábrica de móveis. A gente fabrica mesa de jantar com 4 cadeiras. É isso nosso negócio. Aí eu sou um marceneiro, né? Eu corto madeira, furo, prego, lixo. E depois eu entrego pro cara que aplica o verniz. Aí fiquei lá, trabalhei 5 anos lá, eu falei, já me encheu as paciências desse negócio aqui, né? Eu vou querer ficar a vida inteira fabricando cadeira, pelo amor de Deus, né? Aí o gerentão lá me promove, fala, ó, como você é um cara antigo, experiente, trabalha bem, sabe fazer tudo muito bem feito. Vou te promover, eu vou te pagar mais, você vai ser supervisor. Eu vou continuar trabalhando, fabricando cadeira, mas além disso eu vou ensinar as pessoas, né? Vou dar apoio para eles, vou controlar o trabalho deles, né? Se o cara está produzindo pouco, vou lá falar o que é que está precisando aí, o que está faltando, né? Essas coisas. Aí eu já começo a ser um administrador, correto? Supervisor, já tem um pouquinho de administração. Aí mais tarde o meu gerente que deu essa promoção para mim, ele se aposenta. Aí o diretor fala, ó, vem cá, você é um cara assim que é antigo aqui, você vai ser gerente de fábrica, subir na vida, né? Aí vou subindo. De gerente você passa para, talvez, né? Não sei. Diretor, de diretor você passa para presidente. Presidente é o dono mesmo, né? Só você virar sócio do cara. Mas vamos supor, à medida que você vai subindo na vida, é lógico que você vai progredindo na vida profissional, ninguém vai ficar estagnado, certo? Essas habilidades que eu acabei de explicar, elas vão ser mais ou menos exigidas. Por exemplo, habilidades técnicas. É bastante exigido do pessoa operacional.
o marceneiro lá que eu era quando entrei na firma. Eu preciso ter habilidade técnica, saber lidar com serrote, com furadeira, fazer tudo certinho, lixadeira, né? E eu preciso também de habilidades humanas. Nem tanto, mas também precisa. Eu preciso ser amigo do meu colega, preciso saber colaborar com ele, trabalhar em equipe, essas coisas. E habilidades conceituais? Só um pouquinho, nem tanto, né? Porque se eu souber fabricar a cadeira, acabou, não precisa saber mais nada. Se eu não brigar com ninguém, ser amigo dos colegas, tá bom. Eu não preciso entender quanto custa uma cadeira, tecnologia, né? Precisa saber fazer. Ah, tá, eu virei supervisor. Aí, as habilidades técnicas continuam, mas eu preciso desenvolver melhor habilidades humanas, porque eu vou comandar uma equipe, vou ser um líder. Ah, depois eu virei gerente de fábrica. Ah, bom. O gerente precisa saber fazer? Pouquinho. Ele precisa entender como faz, mas não é ele que vai lá pegar na mãozinha do funcionário novo, explicar como faz. É o supervisor que faz isso, né? Mas ele tem que saber o processo de fabricação. Ele precisa ter habilidades humanas? Sim, mais do que o supervisor. Precisa ter habilidades conceituais? Sim, mais do que o supervisor. O que vai aumentar para ele? Habilidades conceituais. Agora ele é gerente. Ele precisa saber decidir, né? Quem decide tem um conceito na cabeça. Não pode tomar a decisão errada. Tem sempre que decidir corretamente, senão você vai levar a empresa para o buraco, né? O gerente sempre está decidindo toda hora. Ele tem habilidades conceituais. Então, eu vou mais para frente vou mostrar um desenho que vai resumir e clarear essas coisas. À medida que o administrador sobe para níveis mais elevados, diminui a necessidade das habilidades técnicas. Ele não precisa saber fazer, ele precisa saber planejar, controlar, sabe? É isso. Mas tem que saber um pouquinho. E aumenta a necessidade das habilidades conceituais, percebem? Os níveis inferiores requerem mais habilidade técnica. O que é habilidade técnica? Saber fazer as coisas, lidar com objetos, é isso. Entenderam os conceitos, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Sendo claro para vocês, pode me interromper, por favor, tá? Se tiver algum problema. A teoria geral de administração, que é o que nós vamos estudar o semestre todo, desenvolve a habilidade conceitual do administrador, tá? É nisso que a gente pensa mais. Embora não deixe de lado as outras. Vocês têm que ter a habilidade de pensar, decidir, né? Planejar. São essas as habilidades que a gente vai desenvolver. Inovar, né? Coisa mais complexa que... Na verdade, pessoal, administrador é aqueles caras mais velhinhos, cabeça branca, tá? É os caras tem mais vivência profissional. A gente começa na vida raramente como administrador. Pode ser lá, sei lá, auxiliar do chefe lá, mas primeiro você começa trabalhando, depois administrando, né? Pessoal, vamos fazer um mapa aqui da teoria, ó, volta lá. Habilidades, vocês já anotaram, né? São 3. Técnicas, humanas e conceituais, tá? Aqui vocês entenderam. Agora vem outra história. Competência.
Ah, uma pergunta que eu faço, as pessoas se embananam tudo. O que é uma competência? Aí o cara fala, blá blá blá, mas e o que é habilidade? Diferencia, compara o que é uma competência e o que é uma habilidade. Ih, professor, agora danou-se, né? Pessoal, vamos começar com a palavrinha. Tudo é joguinho de palavra, né? O que é uma competência? Quem sabe me dizer? Vamos ver aí, os meninos, as mocinhas. Vou esperar aí, vamos ver. O que é uma competência? Competência deve ser quando a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, ela tem uma competência para aquilo. Muito bem, exatamente. Vamos dizer assim, quando a gente vai jogar futebol, né, os caras costumam falar, o jogador de futebol ele já nasce pronto, né? Já nasce jogando, né? É lógico, o Pelé nasceu, ele já nasceu ali com as perninhas dele mexendo, já. Ninguém ensinou pra ele, aliás, ele que ensinava os outros, né? Já nasceu jogando, não é isso? É o dom, né? Que a gente fala, aquele dom divino. O cara é bom naquilo e não adianta. São qualidades duradouras. É da pessoa, é uma coisa que ninguém tira de você. É a sua maior riqueza, é aquela competência. Mas o Pelé, apesar de tudo, ele também. Por que ele jogava bem? Ele treinava todo dia, sei lá, 8 horas por dia. Não é bem assim, já nasceu pronto. Igual todo mundo, ele treinou bastante, sacrificou, ele aprendeu muito também. Só que ele tem o dom, aquela facilidade com aquilo, né? Então, uma competência é algo visceral de alguém, digamos, é aquilo que ela faz sem muito esforço, que já é dela, que já é propriamente. Tipo, sei lá, um cantor ele é carismático, sei lá, vamos usar o Fred Mercury. Você olha o Fred Mercury e fala, porra, o cara domina o palco, o cara domina as plateias, mas é dele. Se colocasse outro no lugar dele, não ia ficar muito. O cara pode ter uma habilidade de cantar, pode ser muito habilidoso em cantar, mas não tem essa, não sei, essa coisa, O esse dom, algo aquele bom, dom divino, né? Já nasceu assim. né? Você pode estudar música, ensaiar a vida toda, mas você nunca vai ser igual ele, né? Sei lá, se você treinar bastante, você fica muito bom, mas ele é o cara, né? Não É. tem discussão. Ele gosta, ele ama aquilo que faz, é por isso que ele é bom naquilo. E ele tem facilidade para aquilo, né? É da pessoa, é o capital intelectual, né, da pessoa. Por isso que cada um escolhe uma profissão, né? E é isso. São coisas mais duradouras. Apesar de que tem que ter o treinamento, tá? Tem que ter o estudo, o preparo. Não é bem assim, já nasceu pronto. A Cira fez uma pergunta aí, professor. Deixa eu voltar lá, que eu não vejo o chat. Sim, Cida, é o dom da pessoa. É umas qualidades que Deus deu para ela, sabe? Ninguém tira da pessoa. Você sempre se destaca em alguma competência. A pessoa, eu me destaquei com parte técnica, né? Eu sei fazer, você gosta de programar. E eu não, apesar de eu estar dando aula aqui de administração, eu nunca administrei nada, pessoal. Eu não gosto de ser chefe, eu gosto de fazer as coisas, eu amo a tecnologia, então quando você me fala, olha, vai lá conduzir uma reunião, vai lá redigir um relatório,
Eu falo, ah, não, eu gosto mais de trabalhar. Vai lá controlar o trabalho dos outros. Não é bem meu negócio. Mas eu entendo como é o trabalho do administrador, tá? Eu sei ensinar. Talvez eu seja bom como administrador agora que eu estou mais velhinho, né? 60 anos. Eu saiba administrar os mocinhos aí de 30. Tenho muita coisa para oferecer, né? Mas na minha época lá, com meus 30 anos de idade, eu não queria ser chefe de jeito nenhum. E nunca fui mesmo. Então, o que é uma competência? São 4, tá? Vai fazendo o mapa aí, pessoal, da teoria. Administrador, flechinha, competência, flechinha, conhecimento. É a cola de vocês, pode usar, viu? Conhecimento, pessoal, é aquilo que você adquire a vida toda, a sua vivência profissional, tem 5 anos de firma. Você vai somando conhecimento, vai crescendo, né? É uma coisa mais abrangente. Você vai ligando computador com máquina de fabricar cadeira, vai ter uma máquina automática, essas coisas. É uma coisa mais complexa, mais madura, né? Mais alto nível. E soma experiência de vida, conceitos de teoria que a gente está estudando, ideias a respeito da sua especialidade, daquele negócio que você está trabalhando. É o cara mais experiente, tem mais vivência profissional. E como que você adquire isso? Como que você cresce no conhecimento? Aqui, ó, ler, né? E fazer, lê a teoria e faz. Ah, eu vou estudar aqui como é que monta uma plaquinha de eletrônica. Eu pego um livro grosso, estudo, calculo, depois eu monto a placa. Eu vou adquirir o conhecimento. E tanto fazer, você vai crescendo. E tem que se reciclar, tá? O administrador, ele tem que estar atualizado. Hoje em dia, as empresas... Tem alguém querendo entrar aí, será? Parece que eu escutei buzinar aqui. Tem aqui. A Penha tá querendo entrar. Já entrou. Pronto. Já liberei. Como que se diz? Uma empresa que não modifica as coisas, não reestrutura, ela rapidinho vai morrer, vai para falência. Ela tem que comprar máquinas novas, tem que contratar a pessoa mais atualizada, tem que mudar o estilo de administração, tem que modificar os produtos que ela fabrica, né? Atualizar as coisas. Tudo está mudando rápido, mas está mudando tão rápido que chega até a incomodar. E o administrador, ele tem que estar estudando. Surgiu um livro novo, tem uma nova maneira de administrar, que é a abordagem contingencial da administração. Essa aula a gente vai ver lá na frente. E a pessoa precisa saber, é um novo estilo, né, de administração. Reciclar-se, está sempre atualizado. Senão, daqui 2 anos que você não parou de se reciclar, você já perde o fio da meada. Hoje em dia tá assim, pessoal. Começa a trabalhar. Fica encostado 3 anos para você ver. E não serve mais. Você vê eu como professor. Comecei a dar aula em 2018, Mojimirim. 2019, Campinas. Bacana, nossa, entrei numa nova profissão. Eu não era professor. Eu era analista de suporte. Eu trabalhei na área técnica há muitos anos. Tá, vim para o Instituto Federal. Aí veio a pandemia, nossa, tive que me reinventar como professor. Tem que aprender a dar aula remota. Apesar de eu não gostar, odeio fazer isso. Não é que eu odeio, eu gosto de vocês, é lógico que eu amo vocês. Mas eu queria estar junto de vocês lá na escola, né, presencialmente.
Tem que estudar o software que dá aula remoto, Google Meet, Moodle. Agora estou estudando aqui o programinha que grava. Imagine se eu tivesse encostado, parei de trabalhar. 2021, precisa de uma vaga para professor que saiba dar aula remota. Eu já estou fora, já não serve. Por isso que tem que se reciclar, sabe? É isso. Então, aí vem um questionamento, tá? Você tem conhecimento, né? Que é uma habilidade necessária. Pessoal, olha aqui essa palavrinha, ó. Necessário, porém não está dizendo que é suficiente, tá? Você tem que ter, senão você não serve para administrador. Mas precisa mais coisa, tá? Nós vamos ver. É necessário, mas não é suficiente. Tem que precisar ter as competências, mais 2 competências duráveis. Quando eu falo competência, tudo é durável, tudo é uma coisa que você constrói ao longo do tempo, que ninguém tira de você, é uma competência, né? É o dom. Qual que seria uma outra? Ó, falamos do conhecimento, agora vamos falar da perspectiva. Quem que foi o menino que respondeu aí? Vou perguntar de novo. Que é perspectiva? Vou esperar a resposta, vamos ver. Mas tudo bem, vou explicar. Quando eu falo para a pessoa, estou elogiando, né, um colega, você é uma pessoa perspicaz. Obrigado, professor, mas o que é perspicaz? Soa bem, né, nos ouvidos, perspicaz. A pessoa que percebe as coisas. É aquela pessoa assim, só de bater o olho já entende o que está acontecendo. Ou seja, você, com 2 palavrinhas, você falou e já entendeu. É perspicaz. Pega no ar as coisas, né? Entende rápido. Por que ele é assim? Porque ele tem conhecimento, né? Com base no conhecimento que ele adquiriu, ele já entende rápido as coisas. Ele já tem habilidade técnica, já tem habilidade humana, já tem a outra habilidade que eu falei aqui, conceitual, né? Então ele desenvolveu uma habilidade perspectiva. Como que você explica o que é perspectiva? Pessoal, é tudo conceito muito abstrato, muito blá blá blá. E é difícil de entender mesmo, tá? Mas eu pergunto na prova, o que é perspectiva? Você vai falar, perspectiva é assim, a pessoa tem conhecimento, mas não basta. Saber toda a teoria da administração, todos os estilos de administrador, mas se chegar numa certa situação na empresa, pode ser um problema, pode ser uma oportunidade, sei lá, tanto faz. Você não saber aplicar a teoria naquele momento para tirar proveito, né? A teoria da administração é o quê? Uma ferramenta que você usa. O marceneiro usa o serrote, a ferramenta de trabalho. A ferramenta de trabalho do administrador é a teoria, aquele conceito que você aprendeu no livro que eu estou dando aula agora. Você tem que aplicar naquela situação. Você olha ali um problema ali na empresa, você já vai logo falando, olha, nesses casos é recomendado que se faça assim, 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 de acordo com a teoria clássica, blá, 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 essas coisas aí. Saber aplicar o que você aprendeu. Entender, perceber as situações de problema ou as situações de oportunidades de negócio, de aperfeiçoamento e aplicar aquela técnica que você já sabe, né?
É isso que é uma perspectiva. Quando o chefe passa no corredor e fala: "Ô, Argemiro, vem aqui. Eu tive uma ideia. Vamos mudar tal coisa, blá 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 blá. Tchau, tchau, tô correndo indo para a reunião." Pum, ele falou duas palavrinhas. O Argemiro pegou no ar. Ah, já sei o que ele quer. Já entendi. É isso que é perspectiva. Saber usar a teoria, né? Aquele conhecimento anterior. Tá bom? Ah, bacana. Então pega lá, faz outra flechinha. Competência, flechinha conhecimento. Competência, flechinha perspectiva. Julgamento. Pessoal, é um conceito assim bem claro, bem intuitivo. Que é julgar. Julgar quer dizer escolher. O juiz está lá julgando o criminoso. Ele tem que escolher. Ou condena ou absolve. É isso, é um julgamento. Ah, eu fui lá no Shopping Dom Pedro, vou comprar uma camiseta, né? Aí eu tenho uma camiseta assim, para jogar tênis, né? Eu gosto de jogar tênis. Esportiva. Tem uma outra mais social, né? Para ir no churrasco. Olha uma, outra. Eu tenho que escolher, eu tenho que julgar qual que é melhor, qual que é mais barato, essas coisas. Eu, como não odeio fazer essas coisas, eu não sou bom para julgar. Eu pego, compro as duas, pronto, não quero ficar na dúvida. Mas é isso, o julgamento é você decidir, será que eu contrato essa pessoa? Será que eu contrato aquela outra? São a capacidade, a competência de saber julgar corretamente, hein? Não pode julgar errado, porque senão você vai levar a empresa para o buraco. Então você tem que ter espírito crítico, tem que olhar para a pessoa, saber ter aquele sentimento, falar: "Oh, esse cara é bom, vou contratar ele", essas coisas, tá? Professor, você já tem uma pergunta aí, ó. Aham. Tá no chat. Exatamente, Maria. Quando você se depara com uma situação de conflito, situação de, eu preciso comprar uma máquina nova, saber escolher, saber julgar. Você diz a perspectiva? Perspectiva também. Você olha para aquela situação, entende o que está acontecendo. Eu vi dois funcionários batendo boca. Você vai lá e você já chega assim desconfiando o que é o problema. Depois você conversa com a pessoa, rapidamente você já entende o que é. É isso que é perspectiva, você entender facilmente as coisas, né? Tá bom, Maria? Entendeu? Resolvi a pergunta sua. É perceber, tá amarrado assim, perspectiva é a percepção, o entendimento. O meu entendimento é esse. É isso que é perspectiva, percepção. Abre mais uma flechinha aí para competências, né? Que também está ligado com administrador, julgamento. Outra competência que o administrador precisa ter, tá? Aliás, pessoal, essa competência aqui é uma das mais valorizadas, uma das mais nobres, uma das mais bem vistas, né? Para você ter uma atitude, você precisa ter tudo aquilo que eu falei lá atrás, né? Soma tudo e aí no fim vai ter atitude. O que é uma atitude? Vou explicar como. Atitude é uma reação que o administrador vai ter para alguma situação, né? Ele é jogado no colo do administrador tudo que é bucha, tudo que é pepino que aparece, vai tudo pro colo dele o dia inteiro, só problema que cai na mão do administrador.
ele tem que resolver, porque os outros têm que trabalhar e produzir. Eu não posso ficar preocupado com o problema, né? Então é o dia inteiro buzinando reclamação, né? E ele tem que reagir rápido, ele não pode ficar omisso, indiferente, passivo. Porque se o administrador cruzar os braços, fazer de conta que não viu, dali um mês já começa a agravar aquele problema. O problema ele é assim, ele começa pequenininho e ele vai crescendo, vai te engolindo. Se você não tomar uma atitude, né? Enfrentar, encarar, você vai ser demitido, você vai ser engolido pelo problema. Atitude é isso, é uma reação. Quando ele se depara com certas situações, não necessariamente alguém precisa levar para ele uma reclamação, né? A pessoa que é proativa, vocês já viram falar disso, né? É uma atitude, proativo é o cara que tem atitude. Ele observou o problema e ele já foi lá e já interviu. Ele não esperou alguém lá reclamar para ele. Isso que é uma atitude. Ou então ele observou uma oportunidade para ganhar dinheiro e ele foi lá e já modificou a cor do produto que ele vende, sei lá, o desenho do produto que ele vende. Ele está sempre modificando as coisas para melhorar, para crescer, para ganhar mais dinheiro, para ter mais conforto, mais produtividade para todo mundo. É aquela pessoa que está inconformada, nunca está contente. Pô, nós estamos ganhando bem, estamos vendendo bastante, todo mundo feliz. Mas ele não está feliz, ele quer mais. É assim que deve ser, viu, pessoal? Sabe por quê? Vocês sabem que veio essa crise braba aí, né? Teve impeachment dos governos. Teve uma crise danada, a gente está numa crise como nunca antes no governo. Aí veio a pandemia. E daí? Se o cara não tem atitude, ele não vai saber enfrentar isso, ele vai ser engolido pelo problema. Se o cara é uma pessoa daquela que estava acomodada, porque é fácil administrar uma empresa, né? Vamos supor, nós temos o nosso negócio, uma loja. Tô ganhando bem, tô na boa, não mexe no time que tá ganhando. Não, não é isso não. Você tem que estar sempre procurando crescer, ganhar mais dinheiro, melhorar, modernizar. Você nunca deve se conformar com aquilo. Por quê? Quando vier a crise, o que vai acontecer? Aquelas pessoas que estavam acomodadas, que é o senso comum, né? Que não inova, não... Aquelas firmas fecharam, mas e as firmas que reagiram, estão sobrevivendo? É isso que é uma atitude. Então, é muito fácil você administrar uma empresa na época das vacas gordas, né? Onde tudo dá certo, todo mundo tá rico, né? A gente viveu isso no Brasil, lógico, teve as fases boas. É fácil administrar quando não falta dinheiro, né? Eu quero ver o cara administrar com pouco dinheiro, fazer bastante. É isso que é o bom administrador. Ele saber enfrentar uma crise. É aí que você vê que o cara sabe administrar. Bom, pessoal, tá chegando o fim do nosso tempo. Eu só peço para vocês deixarem eu avançar um pouquinho, aí uns 10 minutos, tudo bem? Todo mundo com fome já. Mas tá acabando. Atitude. Aqui vem um resuminho, tá? Aquilo que eu já expliquei lá atrás. A pirâmide, né? O cara foi subindo na vida, ele era operário, passou a gerente, depois ele passou a diretor. Conforme ele vai subindo na vida, ele não precisa muito de habilidade técnica. Você vê que vai diminuindo aqui, ó. Tá subindo, tá diminuindo. O gerente não precisa de muita técnica, né?
O presidente lá, o diretor, não precisa quase nada, só um pouquinho, só saber o que está acontecendo, tá vendo? Por outro lado, o cara que é operário, que faz as coisas, não precisa, aqui ó, o tamanho do triangulinho dele, não precisa ter conceito, né? Ele só precisa saber fazer, habilidade técnica. E também aqui, ó, ele precisa ter habilidades humanas, né? Tem que se relacionar bem com os coleguinhas lá de produção, né? De fabricação de cadeira. Aqui é médio e aqui é invertido. Esse aqui inverte desse, esse aqui é o meio termo. Guarda esse desenho na cola de vocês. Tenha sempre à mão, porque vai ser caído na prova. Todo momento vai ser buscado. É tipo assim um resumão de tudo que eu falei, né? Tá vendo aqui? Aqui é outro resumo também falando de competências. Aqui eu falo de habilidades. 1, 2, 3. Aqui eu falo de competência. 1, 2, 3, 4. Guarda essa colinha também. Já está tudo explicado. É só um resumão de fim de aula, tá? Aqui já expliquei. Aqui como é que se chama? Essa competência aqui, ó. Perspectiva, né? Depois vocês leem lá, eu já falei, já expliquei isso aqui. Visão prática, né? Perspectiva aqui, ó. Aqui outro resumão, olha que bonitinho. Guarda essas figuras, pessoal. É a cola de vocês para a prova. Tá tudo aqui. Já está explicado. Aqui já expliquei. Papéis do administrador, isso aqui eu vou ficar devendo para vocês. Mas vocês dão uma lida, é bem intuitivo. Assistam aquela videoaula que eu mostrei lá no começo. O professor explica direitinho, depois você dá uma olhada. É um videozinho de 8 minutos, que não deu tempo de eu falar aqui. Papéis é o quê? Depois do administrador ter toda aquela teoria, todas aquelas habilidades, saber aplicar e blá blá blá, ele vai assumir funções dentro de uma empresa. O presidente vai falar para ele, olha, você vai lá num evento muito importante, vai ter uma Olimpíada lá no Parque Taquaral, você vai representar a empresa lá, a gente vende camiseta esportiva e você vai lá apoiar o evento, vai ajudar a entregar o troféu para o atleta, essas coisas, representatividade, né? Papel interpessoal. Depois você dá uma olhada aqui, se ele representa a empresa, informacionais, né? O administrador ele tem que tomar decisões, mas como? Se não tiver bem informado, então ele tem que estar sempre lendo o jornal, conversando com o fornecedor, com o cliente. Eu vou no almoço que o meu fornecedor me convidou. É lógico, ele quer vender as coisas para mim. Tá pagando o almoço. Vamos lá, vamos conversar. Pergunta tudo. Entrevista o cara, tira toda a informação que você puder dele. Agora é minha vez. Eu tenho que pagar um almoço para um cliente, porque eu preciso vender as coisas para ele. Aí você convida o cliente para ir para vender. Conversa, pega as informações da empresa do cliente. É isso que é manter uma rede de informações por e-mail, por jornal, revista, contato pessoal. Tem 75% do tempo do administrador é coletar ou disseminar informações. Você transmite papéis, documentos, e-mails, tá? E você só pode decidir e ter sucesso se você estiver bem informado. E também os seus comandados, eles têm que ter informação sua. Tem que ensinar a comunicar, tá? Comunicação é muito importante. Papel decisório. Faz de conta que teve uma greve. Parou todo mundo, o sindicato está lá. Você que vai lá negociar.
Então você tem que tomar uma decisão, dar aumento, né, para os funcionários. Pessoal, tem um resuminho aqui, dá uma lida, a aula está acabando. Mas assiste a videoaula lá que eu vou ficar devendo a explicação. É 8 minutos, papéis do administrador, tá? Aqui é resumo e por hoje é o fim da matéria. Vocês gostaram da aula? Tem alguma dúvida? Por favor. Estou aqui Foi show, professor. Foi show de bola. É mesmo? Ah, obrigado, viu? Eu gostei da participação sua, viu? Muito bom isso aí. Valeu. Foi muito bom também. Obrigado, meus queridos. Um forte abraço para vocês. Por favor, não deixe de participar dessas aulas, que me dá força para eu continuar a participação. Semestre passado eu fiquei muito triste que o pessoal quase que não vinha nas aulas. Mas para quem não pôde vir, pega a videoaula lá que tem tudo que eu falei na voz de outra pessoa, né? Tá bom? Beleza, mestre. Obrigado. Professor, obrigada, viu? Tchau, tudo de bom para vocês. Obrigado pela participação. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, turma. Para vocês também. Ó. Boa tarde. Até mais. Tchau. Obrigado, professor. Bom dia, boa tarde. De nada, querida. Um abraço para você.